Essa madeira aqui, a gente vem, a gente quer fazer uma casaca expede. Aí a gente vem e aqui no mato aqui, tira. Tira e quando chega lá, a gente pega ela, descasca. Depois mede o tamanho da casaca que vai ser feita. Aí a gente vai e tira a casca dela e começa o trabalho. E essa madeira aí, ela é utilizada desde nós nem tínhamos nascido ainda. Eles mexem com isso. Só com essa madeira aqui mesmo, pra bibuia. Ah, porque essa madeira é mole. Se com a madeira dura, você não consegue fazer ela, não. A casaca eu procuro assim, utilizar sempre madeiras leves, madeira típica aqui da região, né? O Tupiniquim faz essa casaca desde que nós sempre crescemos, a gente já existia isso aí. A casaca ela é feita pela mão dos indígenas mesmo. E isso aí vem nós aí aprendendo a fazer isso aí. E antes nós tínhamos esse bando como tambor, os tambores de Caíra Velha, Tupiniquim. Agora eles trocaram como Congo de Caíra Velha, né? Mas todo tempo eu conheci isso aqui do tambor de Caíra Velha. O litoral norte é o litoral mais frequentado desde o início da colonização. Aquela região de Santa Cruz, ela foi escolhida pelos colonizadores, foi uma região que a partir de então foi utilizada na margem do Piraquiaçu para assentar grupos indígenas, né? Praticamente em todo o litoral do Espírito Santo, a região de planície litorânea do Espírito Santo, é a geografia da casaca. Isso vem desde São Mateus até Benavente, Anchieta hoje, né, Guarapari, e vai além nessa linha do litoral capixaba. E o indígena, que por excelência era a massa de habitantes do Espírito Santo, né, desde o período colonial, né, os habitantes naturais da terra, né, e que foi considerado e que aqui, ao contrário do que se dizia, que os índios eram bonzinhos, que não tiveram resistência ao colonizador, na medida isso não é uma verdade, né? Tanto é que o próprio Vasco Fernando Coutinho, quando chega aqui já em 1535, ele tem que usar bombardas de borda, né, aqueles canhões curtos, para afugentar os índios que ameaçaram não deixar desembarcar ali em Vila Velha, né? Os tupiniquins, o diferente que se trata como se eles são originários dali, eles não são. Antes de Cabral vir para cá fazer essa confusão, botar esse monte de branco aí, os índios tinham o Brasil inteiro para eles, né? Se não fosse isso, a origem indígena ainda predominaria, porque foi durante séculos uma região de etnia indígena. Então, você, por exemplo, tratando-se do tupiniquins, todos eles eram nômades, raros. Quer dizer, eles deixaram de ser nômades quando as terras foram sendo ocupadas, cada um garantiu um pedaço para si. De repente, os tupiniquins vão ocupando áreas que eram chamadas áreas indesejáveis. Quando vai apertando, e aí passam a ser desejadas, porque já tem muita gente nas terras, não é? Aí é que eles começam a querer se manter ali e ter dificuldade, porque também queriam pegar as terras deles. E o Espírito Santo tem toda uma tradição indígena muito grande, né? Uma tradição imensa, tanto é que o próprio Saint-Hilaire, quando passa por aqui já em 1817, 18 aproximadamente, no período de Dom João VI ainda, ele diz que as vilas capixabas, ele faz referência inclusive a Santa Cruz, que até as autoridades locais, vereadores, juízes, etc., eram compostos por índios de nação. A casaca, segundo os estudiosos aí, tem duas colocações com relação à casaca.
Existe uma na versão do negro e uma na versão indígena, né? Então, a bibliografia que a gente tem no Espírito Santo, ela remete à influência da casaca muito aos indígenas. E esse é um assunto que precisa ser atualizado. Alguns aspectos nos apontam para essa atualização, né? Um primeiro é essa influência cada vez mais determinante que a gente consegue ver em grupos africanos que continuam com essa tradição até hoje. Hoje, se você for a Angola, de preferência ali na saída do Rio Congo mesmo, naquela região você encontra grupos tradicionais, os mongos, que estão com esse instrumento, trabalhando com ele, numa perspectiva de grupos, de linguagem moderna, mas que usam seus elementos tradicionais para se reciclarem. Eu vi a apresentação da Banda de Congo de Caieira Velha em 1951, nas comemorações do 4º centenário da Fundação de Vitória. Elas se realizaram no estádio Governador Blay, ali em Jucutuquara. As bandas de Congo que compareceram lá já estavam notoriamente marcadas pela presença do afro-brasileiro, do afrodescendente. De repente aparece a Banda de Congo de Caieira Velha, indígena em sua apresentação, indígena na forma de se apresentar dos seus figurantes, nas vestimentas deles. O meu entendimento, com base em estudos já realizados nesse sentido, e com base, inclusive, em dados historiográficos, é de que a casaca é um instrumento ligado à cultura indígena. O casaco saiu daqui mesmo. É o pau, é a tajibibui. Tajibibui que a gente tira nos brejos. Tempo dos mais velhos. Fazia e no brejo tirava aquela tajibibui, cortava e fazia aquelas figuras, assim, aquelas figuras mesmo do cara mesmo do índio, botava na barriga dela, aquele reco-reco que faz, aí faz aquela casaca, aí é o instrumento da gente, mas é daqui mesmo da aldeia. Ela aparece no Espírito Santo referenciada em documentos que mencionam a sua presença na mão do índio. Com base no nosso folclorista maior, né, que é o Dr. Guilherme Santos Neves, o mestre Guilherme, com o estudo dele, até uma conferência, uma palestra que ele fez no Instituto Histórico, que depois naturalmente foi publicada, em que ele afirma de maneira categórica que a casaca é realmente de origem indígena. Padre Antunes de Siqueira já registra a casaca no século XIX entre os índios. A mesma coisa vai acontecer com François Biard, que passa pelo Espírito Santo em 1858 e verifica também a presença da casaca num conjunto musical indígena. O próprio Dom Pedro II, quando passa aqui no Espírito Santo em 1860 e visita Nova Almeida, ele também verifica a presença da casaca em mãos indígenas. O imperador chega até a fazer um desenho de uma casaquinha que ele deixa no seu diário de viagem e ele copiou essa casaca lá em Nova Almeida, entre índios. A palavra casaca praticamente não existe. A palavra casaca vai existir aqui na região de Santa Cruz, em Nova Almeida, porque o nome casaca vem exatamente da figura do soldado português ou dos soldados que estavam nos quartéis guarnecendo a costa do Espírito Santo e que tinha aquelas linhas de abotoamento da sua farda e que era feita com cordão. E se parecia exatamente com a figura antropomórfica dos ganzás e que foi denominado, então, como referência aos soldados portugueses que existiam nessa época. E esses viajantes que vêm para cá, posteriormente, ou aquela época ou posteriormente, até o tempo de Dom Pedro II, eles vêm até aí por essa pujança. Muitos deles eram pintores, naturalistas, sobretudo como Saint-Hilaire, que passa por aqui em 1818, 40 anos depois François Biard, antes deles, inclusive, o príncipe Maximilian Ville de Neuville, né? E todos fazem descrição muito dos indígenas e dessa área. E o indígena, que por excelência
era a massa de habitantes do Espírito Santo, né, desde o período colonial, né? Esse detalhe que tem na casaca da década de 70, lá do Índio de Caieiras Velhas, me remete à imagem de um cocá indígena. Na minha concepção, a casaca, esse instrumento que é marcante, que é singular na banda de congo do Espírito Santo, ela dialoga diretamente com os tambores. É a marca registrada das bandas de congo capixaba. Ela marca o tempo inteiro, do começo das toadas até o final das apresentações de todas as bandas de congo. É a marca registrada. Tanto é que quando a gente está na apresentação, se um visitante chega e pega e ele não vai no ritmo, os tambores também saem do ritmo. Então, a casaca e o tambor dialogam diretamente, a sua sonoridade, um complementa o outro. Questão da casaca. Por quê? Porque o pessoal que mexia com o índio na época, de Dom Pedro, que sabia, se assustou, porque era normal ter tambor. Aí que está. A história é muito interessante, porque era normal ter tambor. Porque eles se comunicavam, o índio se comunicou muito pelo tambor, né? O toque de tambor, para o cara que estava distante, vizinho e tal. Só que, de repente, tem um tambor, mas aparece a casaca. Aí é que surta todo mundo e continua, todos nós surtados até hoje, a questão da casaca. Quem introduziu a casaca? A casaca, por exemplo, é um instrumento que, se nós formos observar a diáspora africana, nós percebemos em alguns grupos, como exemplo os mongos, né? São grupos que têm não a casaca especificamente com essa forma que nós temos no Espírito Santo, com a cabeça esculpida, mas já tem uma tradição do reco-reco, com uma função de diapasão nessa polifonia, né? Então nós começamos a entender, né, essa influência como sendo fundamental na reconstrução desse instrumento no Espírito Santo. Existe um instrumento africano, um instrumento antigo africano, chamado macumba. E o princípio de se produzir a sonoridade daquele instrumento africano antigo é bem próximo da casaca, né? Essa base de madeira com essas ranhuras que produz um som rascante, né? Com a fricção da paleta. Só que a nossa invenção, que é remetida à autoria aos nossos indígenas, ela se diferencia por ter uma cabeça esculpida. A casaca, para nós, é o nosso instrumento da nossa tradição. Sem a nossa tradição da casaca e o tambor, então a gente fica assim, meio difícil para nós, né? Nós já perdemos o idioma de falar índio. Nós não perdemos a tradição, que é nossa pintura, nosso vestuário e também as danças que a gente faz. E é com a casaca e o tambor. Houve uma evolução muito grande com relação à casaca. E se tornou referência, né, a casaca aí, a partir do momento aí que os grupos começaram a tocar. E hoje se toca casaca em reggae, forró, rock, entendeu? Se o cabelo é meu, onde for eu vou buscar. Paciência, coração, a sorte é só Deus que dá. Paciência, coração, a sorte é só Deus que dá. Namorei uma casada, escondida do marido. Namorei uma casada, escondida do marido. Se me perguntar eu nego, se me aborrecer eu digo. Paciência, coração, a sorte é só Deus que dá. Ao invés de querer imitar o Rio de Janeiro, São Paulo ou a Inglaterra, a França, a Alemanha, a gente resolveu imitar o nosso primeiro mundo. Justo as pessoas que estavam à nossa volta, as manifestações mais próximas. Então a gente começou a se basear no som feito mais próximo nosso. E talvez isso é que tenha dado todo o subsídio, a moral, eu diria, para a gente chegar em outros lugares do Brasil e do mundo como um som original,
realmente novo, moderno. Deus abençoar. Oh, 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 o mundo inteiro vai lembrar. Oh, 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 daquele amor à beira do mar. Oh, 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 o mundo inteiro vai lembrar. Oh, 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 daquele amor à beira do mar. Para cada casaca tem um som. Tem um que tem um som mais grosso, tem um, né, conforme a voz daquela pessoa, né? Aí depois tem uma casaca da pessoa, um som mais fino, né? Tem o som da casaca mais fino, que é uma voz de uma mulher, entendeu? Então quando você toca, você meditar, você está vendo, né, no som da casaca, várias pessoas estão cantando, entendeu? Não só as pessoas que estão cantando ali viu, mas o espírito daquela pessoa está conduzindo naquela casaca. O som está sendo naquela casaca. Então é por isso que é importante, né, o significado da casaca no nosso meio. Tajibibuia, pau, fazer casaca, siribaiô, que é pra fazer tambor. Tajibibuia, pra fazer casaca, siribaiô, que é pra fazer tambor. Se for caboclo, remédio. E antes nós tínhamos esse bando com o tambor, os tambores caíram velha. Eu vou tomar remédio.